Bem, eu acredito que vocês estão bastante familiarizados no presente momento com as vacinas de RNA, as tão faladas aí vacinas da Pfizer ou da Moderna. O que talvez alguns de vocês ainda não saibam é que essas tecnologias de RNA elas estão vindo realmente para modificar um paradigma científico, para mudar a maneira como nós vemos as vacinas, os medicamentos, a saúde, o tratamento de saúde em geral no presente momento. Então, até esse momento agora, durante a pandemia, onde apareceram pelas primeiras vezes as vacinas de RNA, nós tínhamos duas formas naturais aí, onde as nossas células poderiam produzir as nossas proteínas. A primeira, mais clássica, mais comum, que certamente está ocorrendo em todos vocês que estão me assistindo agora ou me ouvindo, é o famoso dogma central da biologia molecular. Ou seja, um determinado momento a sua célula sofre uma determinada demanda, ela precisa de algum tipo de proteína, ela vai buscar então a informação para essa proteína lá dentro do núcleo das nossas células, onde a gente tem o nosso DNA. Esse nosso DNA está então compactado, organizado, bonitinho lá dentro dos núcleos das nossas células no formato de cromatina. Ou seja, então eu estou de repente aqui no estado de inércia, sentado, e daqui a pouco eu vou dar uma corridinha, né? Eu vou exigir das minhas células musculares que produzam algum tipo de proteína. Ou de repente eu entro em contato aí com um vírus, com uma bactéria, né? E eu exijo aí das minhas células imunológicas que produzam algum outro tipo de proteína. Elas vão buscar essa informação, então, lá na cromatina dos núcleos das células. Essa cromatina vai ser, então, descompactada. A gente vai ter aí a atuação de fatores de transcrição que trarão uma enzima chamada RNA polimerase para os genes que a gente tem a necessidade de acessar naquele determinado momento. Então, essa RNA polimerase ela será posicionada, né, com a ajuda dos fatores de transcrição nos genes específicos. Ela lerá esse gene, produzindo então uma grande cadeia de RNA, que a gente chama então de um pré-RNA mensageiro. Esse pré-RNA mensageiro, basicamente, é uma grande molécula aí de vários ribonucleotídeos que corresponde, então, justamente à sequência do nosso gene, né, que está ali dentro do nosso núcleo. Bom, ou seja, se no gene, na fita que é lida pela RNA polimerase, eu tenho, de repente, lá adenina, 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 na fita de RNA mensageiro, nesse pré-RNA mensageiro, a gente terá a produção de uma uracila, uracila, uracila. Já, por outro lado, se eu tenho aí uma citosina, 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 lá no DNA, eu terei, então, no pré-RNA mensageiro, uma guanina, uma guanina, uma guanina. Ou seja, as nossas RNAs polimerases, elas leem o nosso gene lá no DNA, mas elas não fazem moléculas de RNAs completamente aleatórias. Elas precisam ler o DNA e fazer exatamente uma antissequência, né, que dá a origem a essa grande molécula, então, de RNA mensageiro, o nosso pré-RNA mensageiro. Bom, por que eu estou falando aqui várias vezes pré-RNA mensageiro? Porque, na verdade, para ele ficar pronto, para ele conter a informação para fazer as nossas proteínas lá no citoplasma, ele vai precisar ainda, então, de receber alguns tratamentos, né? Ele vai precisar ser processado lá dentro do núcleo das nossas células. Então, a gente vai ter aí, basicamente, um processamento na posição 5' desse pré-RNA mensageiro, que diz respeito aí ao capeamento, né? Ele recebe um cap, uma metilguanosina, na posição 5' para defender esse pré-RNA mensageiro. Ele também recebe uma cauda poli-A na posição 3', ou seja, várias adeninas, né, são adicionadas nesse pré-RNA mensageiro, lá na outra ponta, no terminal 3'. E ainda ocorre também algo sensacional, que pode ser aqui tema de um futuro episódio com vocês, que é o splicing. Né? O splicing que é a retirada dos introns desse pré-RNA mensageiro. Bom, passado essas três categorias, então, o capeamento na posição 5', a cauda poli-A na posição 3' e a retirada dos introns, né, o splicing, tudo isso ocorrendo adequadamente lá dentro do núcleo, a gente tem agora pronto um RNA mensageiro, que é capaz de escapar ali pelos poros nucleares, né, ser conduzido lá para o citoplasma, onde ele vai encontrar, então, os nossos ribossomos, para passar essa informação que ele trouxe lá de dentro do núcleo para os ribossomos produzir as nossas proteínas. Né? Então, é sempre um mecanismo muito bem coordenado, dependendo da necessidade ambiental que eu esteja forçando aí as minhas células. Esse é o mecanismo mais natural, o que está acontecendo sempre, milhares de vezes em cada uma das células de vocês e nas minhas.
A gente tinha também um outro mecanismo que infelizmente sempre aconteceu ao longo da história evolutiva, que é a infecção viral. Então, os vírus, por exemplo, nosso tristinho aí SARS-CoV-2, que nos causou vários transtornos durante a pandemia, um vírus de senso positivo, que tem uma molécula de RNA, né, como seu material genético. Então, o vírus era capaz de hackear, entre aspas, nossas células, né, adentrar as nossas células pelo citoplasma e entregar essa molécula de RNA mensageiro diretamente lá para os nossos ribossomos. Os ribossomos não sabiam que aquilo ali era proveniente de um vírus, que aquilo vinha de um organismo perigoso, né? Simplesmente os ribossomos liam aquela informação e produziam então mais proteínas, né? Montavam mais vírus e em algum determinado momento esses vírus, né, acabavam vencendo aquela célula, lotando aquela célula, explodindo ela e, né, eram catapultados, eram jogados para infectar outras células e esse é infelizmente o ciclo, né, que tirou muitas vidas aí durante a pandemia. Ou seja, então a gente tem um mecanismo natural de produção de proteínas e a gente tem aqui um invasor, um cara que vem já com uma mensagem pronta para, entre aspas, hackear, né, as nossas células e produzir as proteínas dele, né, para ele infectar outras células. Bom, durante a pandemia, né, se a gente olhar então o lado do copo meio cheio, o que aconteceu foi o aceleramento de uma terceira maneira de produzir proteínas. A gente não vai estar mais falando agora do mecanismo natural, nem da infecção viral. A gente está falando agora das vacinas de RNA, ou da tecnologia dos medicamentos, né, futuros que estão chegando agora, de RNA. Ou seja, as pessoas sempre falam, nossa, mas caramba, não vou tomar a vacina da Pfizer ou da Moderna porque surgiram muito rápidas, não foram testadas adequadamente, as vacinas demoram muito para ser produzidas, essa tecnologia, isso, aquilo. Na verdade, assim, pessoal, desde que eu estava lá na graduação, há muito tempo atrás, né, a gente já escutava falar sobre as tecnologias de RNA. Então a gente pode voltar lá na década de 60, no século passado, quando os pesquisadores conseguiram sintetizar moléculas de DNA em laboratório. Desde aquele momento a gente tinha o sonho, opa, se a gente consegue sintetizar a informação, a gente pode, de repente, entre aspas, hackear as nossas próprias células. A gente não precisa mais ficar dependente só do mecanismo natural, né? De quando a nossa célula quer ler um DNA, produzir um RNA e fazer uma proteína. Bom, eu posso entregar diretamente um RNA para a minha célula, para corrigir um problema, por exemplo. Só que na década de 60 até 25 anos depois, a gente avança quase lá para o começo da década de 90, o grande problema era como que eu vou entregar esse RNA, né, que eu sintetizava em laboratório para as minhas células. Então o pessoal lá nos anos 90, final de 80, 90, ali conseguiu vir com uma tecnologia bem interessante, né, que são aí as nanopartículas de lipídios, que fazem com que esse RNA agora possa ser sintetizado em laboratório e essas nanopartículas de lipídios conseguem, então, entregar esse RNA para dentro das nossas células. Beleza? Vencemos agora? Tranquilo? Massa? Não. O problema foi que agora a gente entregava esses RNAs para as células e eles disparavam algum tipo de reação imunológica, né? Eles não duravam muito dentro da célula e disparavam ali uma reação imunológica. Então, a gente vai precisar de mais aqui uns 10, 15 anos de pesquisa. Então, aqui a gente tem que dar o crédito a Katalin Karikó, uma história absolutamente sensacional de resiliência na ciência, e talvez até ganhe o prêmio Nobel junto com o colega de pesquisa dela por isso, porque ela passa aí, então, um grande tempo tentando entender como é que eu consigo entregar esses RNAs e que eles sejam lidos pelos nossos ribossomos, ou seja, eles sejam efetivos em passar a mensagem para as nossas células, produzir aquelas proteínas que a gente quer. Então, ela faz uma substituição aí da uracila, um ribonucleotídeo natural, normal, das moléculas de RNA pela pseudouridina, e aí consegue. Então, essa tecnologia gera uma patente científica, eu não conheço absolutamente toda a história, mas aparentemente a universidade nos Estados Unidos vende essa patente científica para a indústria farmacêutica, enfim, a coisa evolui. E aí chega, então, a pandemia em 2019, 2020, e a gente se aproveita dessa tecnologia que, vejam, começou lá na década de 60 a ser estudada. E aí a gente faz, então, as vacinas aí da Pfizer ou da Moderna, as vacinas de RNA, pela primeira vez na história, que ajudam, a salvar bastante vidas. E agora a gente, então, vencemos a pandemia, a Organização Mundial da Saúde já decretou o final da pandemia, felizmente, Então a gente tem essa tecnologia agora totalmente aberta para que o futuro aí seja inimaginável. A gente pode virtualmente
daqui para frente, utilizar essa tecnologia para tratar qualquer coisa. Já está em andamento aí vacinas para o influenza, né, para o vírus da gripe, para o HIV, para alguns tipos de câncer e certamente os medicamentos aí de RNA, sei lá, para Alzheimer, por exemplo, né, vão vir no futuro. Mas, além dessa questão de entregar, então, moléculas de RNA para que o nosso corpo faça uma coisa que a gente deseja que ele faça, né? Os nossos ribossomos produzam aquela proteína que a gente quer, existem outras tecnologias de RNA já em andamento. Então, por exemplo, vou citar aqui os siRNAs, né? Os pequenos RNAs de interferência, que já deram origem aí a um medicamento que está na clínica para tratar a hipercolesterolemia, né? Para baixar o colesterol de algumas pessoas que porventura não tenham aí sucesso com as estatinas. O nome desse medicamento é Inclisiran. A gente tem também outras tecnologias aí que entregam para as nossas células pequenos oligonucleotídeos, que são como fossem primers de PCR. Esses pequenos oligonucleotídeos vão interferir na degradação dos nossos RNAs e, consequentemente, na produção das nossas proteínas. A gente já tem aí medicamento aprovado na atualidade para tratar atrofia muscular espinhal. E o nome do medicamento é Spinraza. Então, virtualmente ainda a gente pode pensar pelo lado aqui dos antagomirs, que também não vou ter tempo de falar com vocês aqui nesse episódio, mas a gente pode falar no futuro, ou seja, pequenos aí, moléculas que são desenhadas para antagonizar microRNAs, que são produzidos naturalmente nas nossas células. E, além de toda essa potencialidade absurda que a gente tem no mundo do RNA, podemos falar aqui também da terapia genética, agora das terapias relacionadas ao DNA. Então, desde 2020, desde agosto de 2020, para ser um pouquinho mais preciso, a Anvisa já aprovou 4 medicamentos para uso aqui no Brasil, aqui no nosso país. Então, a gente tem aí o Luxturna, que é um medicamento utilizado para tratar um tipo hereditário de problema na retina das pessoas. E a gente tem também um outro medicamento aprovado já para uso aqui, em termos de terapia de DNA, no caso agora, de novo, da atrofia muscular espinhal. Então, o nome desses 2 medicamentos, o Luxturna, para os problemas de retina, e o Zolgensma, para o problema específico da atrofia muscular espinhal. Ambos são vetores virais, ou seja, são vírus modificados em laboratório que contêm dentro deles genes humanos. Então, a ideia é que esse vetor viral faça o que lá na tecnologia de DNA a nanopartícula de lipídio faria, né? Entregar o RNA para dentro da nossa célula. Agora que eu estou precisando de um vírus que tenha a capacidade natural de passar, né, a nossa membrana plasmática e entregar, então, essas moléculas de DNA para as nossas células. No caso do Luxturna, a gente vai estar corrigindo aqui um problema no gene RPE65, e no caso do Zolgensma, a gente vai estar corrigindo aqui, então, um problema no gene SMN, né, que é um gene que dá origem a uma proteína muito necessária para o funcionamento de neurônios motores, que infelizmente, né, se a gente tem um problema nesse gene, não tem essa proteína adequada, né, vocês sabem o que vai acarretar aí no caso da atrofia muscular espinhal, né, uma doença bastante debilitante. E mais recentemente, então, além desses 2 primeiros que são baseados aqui nos vetores virais, a gente vai ter 2 agora aprovados já em uso para 2 tipos diferentes de câncer aqui no Brasil, né? Um mieloma e um para leucemia. Então, os 2 agora são um pouquinho diferentes porque, na verdade, os pacientes precisam, né, se submeter lá ao laboratório, eles vão ter coletadas do seu corpo linfócitos T. Esses linfócitos T vão ser levados para o laboratório, vão ser modificados geneticamente, né, para produzir algumas proteínas um pouquinho diferentes, e depois eles são reinseridos nos pacientes, né? E aí, essa é a promessa de que o sistema imunológico fique um pouco mais específico ali, reconheça essas células alteradas e, então, dessa maneira, né, ajude essas pessoas com esses 2 tipos de câncer completamente desabilitantes. É só importante relatar, pessoal, que dentro dessas tecnologias, dessas terapias genéticas já aprovadas, né, em uso no Brasil, a gente normalmente vai ter aqui medicamentos muito caros, né? São ainda mais esses 2 últimos agora, que tem os nomes de Kyria e Carvykit, porque são tecnologias que é necessário coleta de material específico, ou seja, bem personalizado mesmo, né? É diferente daquele medicamento mais generalista, né, que a gente conhece aí, um paracetamol, né, por exemplo, uma dipirona.
né, que já estão na farmácia completamente aprovado e que tem um custo muito mais acessível, né? A lógica aqui de funcionamento desses medicamentos é bastante diferente. Bom, e a gente pode finalizar aqui então falando um pouquinho de farmacogenética, né, que basicamente é uma ciência muito interessante que leva em conta o perfil genético meu ou de vocês e como esse perfil genético influencia então o funcionamento de medicamento dos nossos corpos. Assim, eu acabei de falar aqui anteriormente, a dipirona, o paracetamol, eles são medicamentos generalistas para tratar a dor, né? São analgésicos aí que funcionam para a maioria das pessoas. Mas eles foram. A lógica de desenvolvimento, né, de produção desses medicamentos, ela foi completamente diferente, né? Ela vem aí do século passado. No presente momento, então, a gente tem aí com, né, o surgimento, o aquecimento da farmacogenética, a gente começa agora a pensar, então, em indivíduos específicos, não mais em grandes populações, né, de pessoas. Ou seja, com isso ganhou força muito as empresas que fazem os testes genéticos para medicamentos, né? Então, por exemplo, se você, porventura, sofra aí de depressão, né? E em vez de você ir num psiquiatra e ele ficar ali mais ou menos tentando, conforme a experiência dele, um remédio específico para tratar a tua depressão, você pode, né, fazer advento aí dos testes genéticos, ou seja, você coleta aí um pouquinho de saliva com um suavezinho aqui, com um cotonetezinho, manda isso para uma empresa que vai fazer o sequenciamento de algumas dezenas de genes seus, vai saber os alelos que você tem em cada um desses genes e vai montar ali um portfólio para ti, com a ajuda aí de algoritmos, né, da bioinformática, e vai dizer para ti, olha, com o teu determinado perfil genético, você deve tomar aqui um tricíclico, ou não, você deve ir aqui para o lado da fluoxetina, né, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, enfim. Ou seja, você não está mais agora por tentativa e erro, né, sendo submetido aos antidepressivos. Você está baseado no teu perfil genético e escolhendo aquele medicamento ou aquela classe de medicamento que é mais adequado para você. Essa é uma perspectiva muito nova, sensacional, é muito interessante e não funciona só para depressão, vai funcionar aqui para várias outras doenças ou problemas que nós temos no presente momento na humanidade. Mas virtualmente aqui o futuro também é muito interessante porque a gente passa talvez, né, com toda essa revolução científica vindo aí as vacinas de RNA, futuramente talvez os medicamentos de RNA, já tendo as terapias de DNA, as terapias genéticas, né, os medicamentos baseados aqui em terapia gênica aprovados no Brasil e virtualmente vindo vários outros. Estão chegando aqui também as vacinas de DNA, que a gente não falou aqui, né, nesse momento, mas dá para conversar no futuro com vocês. E ainda tem mais a farmacogenética agora, né, com os estudos aí prometendo, então, basicamente que você utilize o melhor medicamento conforme o seu perfil genético e talvez futuramente, tomara, oxalá a gente tenha esse prazer de ver isso na vida, que sejam aí a lógica inversa dentro da farmacologia, ou seja, desenvolver um medicamento baseado no meu perfil genético ou no perfil genético de algumas populações, né? Isso, claro, vai ser bastante custoso, eu creio que a maioria das empresas farmacêuticas está fazendo essa transição, mas elas não devem estar completamente preparadas no presente momento para fazer tudo, né? Para fazer desde da investigação inicial do problema, avaliar o perfil genético, construir o medicamento para aquele perfil genético. Mas o futuro está aí, né? E tomara a gente viva para saber, para ver os resultados de toda essa maravilha tecnológica que está vindo aí dentro da área da farmacologia, da farmacogenética, das áreas de saúde em geral.